O Cupom Falso de Tolstói, pela editora 34, com tradução de Priscila Marques. Esse livro é uma publicação póstuma de 1911. A Priscila Marques, tradutora, também assina o Pós-Fácil, onde nós temos acesso a algumas informações muito importantes, como, por exemplo, ficamos sabendo que a escrita do livro se deu no formato de um roteiro cinematográfico, ou seja, esse livro é dividido em duas partes. Cada parte é composta de vários pequeníssimos capítulos. E cada um desses capítulos se direciona a uma ação que se desenrola entre alguns personagens em um determinado local. No capítulo seguinte, o foco se desloca para outro lugar, como se fosse um filme. Então, só que esse deslocamento, ele provoca entrelaçamentos entre essas diferentes ações, entre esses diferentes personagens que muitas vezes nem se conhecem. O Tolstói vai chamar isso de labirinto de entrelaçamentos. E é muito importante a gente pensar sobre isso e observar, porque uma leitura desatenta pode dar a entender que o livro vai tratar de determinismo, das ideias de causa e efeito, ação e reação, e não é nada disso. Esse livro é um grande rizoma. No Pós-Fácil também nós ficamos sabendo que esse livro inspirou movimentos pacifistas no mundo todo e que ele tinha por princípio a paz como o enfrentamento a situações de violência e injustiça. O livro é uma novela, ele é bem curtinho, mas não se enganem, são muitos personagens e são muitos acontecimentos, é uma efervescência de acontecimentos e de personagens, e aí o que eu fiz? Eu fiz uma colinha para poder dar conta desse livro tão pequenininho e tão denso, tão rico e tão maravilhoso. Como começa o livro? Nós encontramos um homem, um pai, chamado Smokovnikov. Esse homem é um homem rico, ele é presidente da Câmara do Tesouro, ele está lá na casa dele, ele é egocêntrico, ele é rude com a família, ele é rude com a mulher, com o filho, ele é uma pessoa dissimulada, ele odeia todo mundo, ele trata todo mundo muito mal, ele está lá na casa dele, aí batem na porta, é o filho. O filho dele, Mitya, de 15 anos, procura o pai com muito receio, porque ele não tem a ligação afetiva com esse pai. Ele procura o pai para pedir dinheiro ao pai. Por quê? Porque ele havia ido ao teatro e não tinha dinheiro, pegou emprestado 6 rublos com um amigo e ele precisava saldar essa dívida. Ele pede o dinheiro ao pai diz que não, enxota o menino dali, diz que ele vai virar um vagabundo e que saia daqui, não vou te dar nada. E por fim ele só dá ao Mitya a mesada dele de 3 rublos. Esse dinheiro ele dá a ele na forma de um cupom. O cupom é mais ou menos como uma nota promissória, um papel onde vem escrito o valor, e esse papel, esse cupom, ele pode ser trocado por rublos, né, por dinheiro, pode ser utilizado no comércio. Mitya sai da sala do pai com esse cupom de 2 rublos e 50 centavos nas mãos, e ele precisa dos 6 rublos para pagar o amigo. Ele procura a mãe está lá ocupada com o filho, com outro filho de 2 anos de idade, ela diz, não posso agora te atender e tal, ela está muito ocupada. Ela é uma mãe dedicada à família, ela é amorosa, mas ela está sem tempo, ela está sobrecarregada, ela não pôde atender o filho naquele momento. Então o Mitya pensa assim, vou pegar meu relógio e vou empenhar. Ele pega o relógio e sai de casa, mas ele não sabe como fazer isso. Então a gente vai tendo pistas de que o Mitya, esse menino de 15 anos, ele é um menino ingênuo, um menino inocente, um menino que não tem experiência. O que ele faz? Ele procura um conhecido dele, chamado Makin, que é um jovenzinho mais velho, mais experiente, até meio safo, sabe? Ele dá uns pequenos golpes. O Mitya vai até lá e fala assim, olha, quero empenhar esse relógio para conseguir 6 rublos para pagar minha dívida. O Makin fala com ele, não, vamos fazer uma coisa melhor. Me dá esse cupom aí, vamos falsificar esse cupom. Como o Mitya, né? Como a gente vai fazer isso? Não, nós vamos escrever o número 1 na frente do 2. Ao invés de 2 rublos, vamos ter 12 rublos. O Mitya, a princípio, não concorda, mas por fim concorda. Eles fazem isso. E saem da casa do Makin
E a primeira loja que eles veem, que é uma loja de acessórios fotográficos, eles entram, compram um objeto de pequeno valor e dão um cupom falsificado de 12 rublos em pagamento, esperam pelo troco de 9 rublos, 10 rublos, não sei. A vendedora da loja se chama Mária. Ela, a princípio, ela fica um pouco desconfiada, mas por fim ela aceita. Os meninos saem, vão embora com dinheiro e à noite o marido da Mária, chamado Yevgeny, ele fica muito bravo com ela, porque ele vai fazer a contabilidade da lojinha, ele descobre o cupom falso, ele briga com a mulher, ele xinga a mulher, ele a chama de tola. E aí essa mulher, a Mária, ela sai de casa porque ela tinha um compromisso e o marido fica lá, o Evgeny. Nisso, passa na rua um vendedor de lenha, um mujique pobre que estava com a carroça de lenha. Ele oferece a lenha, o Evgeny aceita, compra a lenha e entrega o cupom para ele. Quer dizer, passa o cupom adiante. A mesma coisa que fizeram com ele faz com o outro. Ele reproduz aquilo que ele estava rechaçando. Ele reproduz aquilo que lhe fez mal, que lhe causou transtorno. Ele provoca isso no outro. Esse vendedor de lenha se chama Mironov. O Mironov, ele é um moço pobre, né? E aí ele vai embora com esse cupom, ele entra numa taverna para beber, na hora de pagar, ele paga com cupom. O dono da taverna descobre, chama a polícia, o Mironov é preso. E a polícia, então, aí o Mironov lá na polícia conta o que aconteceu e tal, e vai com a polícia até a casa do Yevgeny. E o Evgeny, ele nega tudo. Ele fala que nunca viu o Mironov, que nunca viu cupom nenhum, que não falsificou nada. E para comprovar aquilo que ele está dizendo, ele chama o zelador lá da loja dele, um rapaz bom, um trabalhador, que está lá sossegado no canto. Ele chama o rapaz e dá um dinheiro a ele, para ele mentir também, para ele confirmar que nunca compraram lenha daquele moço ali. Esse zelador se chama Vassili. O Vassili mente para a polícia e tal. Mas a história continua. Esse Mironov, o mujique da lenha, o sonho dele era comprar um cavalo. Ele trabalhou muito, juntou dinheiro, o cavalo custava 25 rublos, faltava 1 rublo para ele comprar o cavalo. Como ele foi preso, o dinheiro dele se perdeu todo na prisão, ele teve que pagar para sair, ele teve que pagar advogado, ele ficou sem dinheiro nenhum. Aí, ele decide, então, chamar um advogado, né, e vão até o juiz. Na frente do juiz, o Yevgeny paga mais ainda dinheiro ao Vassili, o zelador dele, para o Vassili mentir na frente do juiz. Porque o Yevgeny pensa assim, eu já falei que eu não tenho nada a ver com esse cupom, eu tenho que manter essa mentira. Eu menti, eu tenho que continuar mentindo. E aí o Vassili mente outra vez, pega o dinheiro e aí acontece uma transformação nesse Vassili. De um cara trabalhador, sossegado, vivendo em paz a vida dele, ele começa a entender uma coisa. Ele começa a entender como é que os ricos se tornam ricos. E ele chega à conclusão de que os ricos se tornam ricos porque eles roubam. E aí ele resolve ser ladrão também, resolve começar a roubar, né? E ele rouba aqui, rouba ali, até se tornar miserável e volta para o campo, para a família dele. Em outro lugar, em outro cenário, com outros personagens, nós vamos encontrar um homem chamado Piotr. Esse Piotr é um ex-funcionário público. Ele trabalhou a vida inteira, juntou 18 mil rublos e comprou uma propriedade rural, que era o sonho dele, e começou a trabalhar na terra, e tratando os camponeses com muita justiça, com muita solidariedade, com muita camaradagem, cumprindo com todas as suas obrigações trabalhistas. Ele vivia uma vida harmoniosa, uma vida feliz, esse Piotr. Só que o Mironov, aquele moço da lenha, né, que estava vendendo a lenha, ele virou ladrão. Depois que ele foi preso, depois que ele perdeu tudo, ele perdeu o dinheiro do cavalo, ele perdeu tudo, ele virou ladrão. E aí ele se lembrou
que ele havia trabalhado para esse Piotr há um tempo atrás e que ele conhecia a propriedade e tal. Então ele foi lá e roubou 3 cavalos do Piotr. O Piotr, ele de manhã descobre que os cavalos foram roubados, ele fica possesso e ele pensa assim, bom, se roubaram os cavalos, alguém daqui de dentro ajudou. Só pode ter sido um funcionário meu. Então, aleatoriamente, ele aponta um dos seus funcionários que não havia dormido ali aquela noite, porque esse moço, ele tinha dormido lá na casa da namorada, foi namorar, né? Nem estava sabendo de cavalo e nem nada, mas o Piotr aponta esse funcionário dele, que se chama Próchika, e diz que ele ajudou o ladrão a roubar os cavalos. Esse Próchika, que era um moço bom, trabalhador, estava namorando lá, ele é preso, ele é humilhado na prisão e ele fica muito desgostoso da vida e ele começa a beber, ele se torna preguiçoso e se torna ladrão também. E o Piotr, esse proprietário das terras, com esse acontecimento dos cavalos, do roubo dos cavalos, ele passa a odiar os mujiques. Ele era aquele cara que era o amigo dos mujiques, dos camponeses, tratava todo mundo com muita justiça, mas ele passa a odiar os mujiques. E aí, agora a câmera se desloca novamente, nós vamos voltar lá para a cidade, vamos encontrar de novo a Mária, a dona da loja de acessórios fotográficos, que recebeu o cupom. Um dia ela vê o garoto Mitya na rua, e aí ela segue o menino, chega na casa dele, descobre quem é ele, descobre a escola dele, entra lá e conta para o professor de catecismo do Mitya tudo que ele fez, que ele fraudou, que ele falsificou e tal. Esse professor de catecismo, ele perseguia Mitya por quê? Porque o pai do Mitya, o Smokovnikov, ele era ateu. E esse professor de catecismo, que era um padre, odiava esse cara porque ele é ateu. Mas não porque ele não acreditava em Deus. Ele odiava o Smokovnikov porque, sendo ateu, ele não podia dominá-lo. Como é que ele, padre, ia controlar, dominar uma pessoa que não acredita em Deus? Então ele odiava o pai do Mitya e por isso perseguia o Mitya. Esse professor, então, quando fica sabendo dessa falsificação do cupom, ele humilha o garoto na frente da classe, o pai vai lá, briga com ele, dá uma confusão danada e, por fim, esse padre, ele decide abandonar a escola. O propósito da vida desse padre era lutar contra o niilismo e o ateísmo. E aqui é interessante, nesse momento, que o Tolstói vai falar o seguinte, que o niilismo ele não aparecia só na geração de 60, mas também na de 40. Para quem leu Pais e Filhos, do Turgueniev, vai entender bem o que eu estou falando, né? O Turgueniev, nesse livro, ele vai trazer essas duas gerações e vai trazer uma discussão sobre o niilismo, e vai dizer que o niilismo está presente na geração de jovens, na geração de 60. E aqui o Tolstói vai falar que não, que o niilismo está presente também na geração de 40. Então ele vai contradizer o Turgueniev aqui. Pois bem, esse padre então, depois dessa confusão toda, desse bafafá, ele deixa a escola e ele vai assumir um mosteiro, sei lá, um lugar, e ele troca de nome. Ele vai passar a se chamar Missail. E ele tem uma coisa nele, ele não acredita em Deus, ele não tem fé. O orgulho dele é que ele consegue converter as pessoas, mesmo sem ter fé, né? Bom, gira de novo a câmera, vamos encontrar em outra cena o Vassili. O Vassili, que era aquele zelador lá da loja de acessórios fotográficos, que teve que mentir, né? Que recebeu para mentir, e por isso se tornou corrupto também. Ele tornou-se corrupto, ladrão, e ele está caminhando, procurando uma oportunidade, e ele encontra uma plantação, arruma um emprego ali. E quando ele está lá, numa plantação de maçãs, as pessoas, os nobres, os aristocratas, todos ali na casa, ele fica observando, olhando para aquilo, e ele vê aquelas pessoas ricas, e ele pensa assim, eu quero ser rico também. Eu também quero ser como eles.
Então ele sai, ele rouba 370 rublos do seu antigo patrão, tá? O Mironov, por sua vez, que era o moço lá da carroça de lenha, ele se torna um bem-sucedido ladrão de cavalos. Ele passa a roubar cavalos e até que um dia ele é descoberto pelos soldados. Os soldados sabem onde ele escondeu os cavalos numa mata e vão atrás dele. E quando os soldados vão atrás do Mironov, a população ali da aldeia vai junto atrás, né? E quando eles chegam lá, encontram os cavalos, aquela confusão, aquela discussão. Dentre essas pessoas todas, existe ali um sujeito chamado Stepan. O Stepan é um mujique. Esse Stepan, ele tinha 2 cavalos e ele vivia lá a vida dele sossegado com os 2 cavalos dele. E o cavalo para o mujique é algo muito importante, é, é algo muito precioso. Quando Stepan vê que o Mironov roubou os 2 cavalos dele, ele fica possesso, e no meio daquela confusão, daquela gente toda falando, e os soldados, aquela coisa, o Mironov pega uma pedra e senta na cabeça, o Stepan pega uma pedra e senta na cabeça do Mironov. Ou seja, esse mujique dos 2 cavalos que foram roubados mata o Mironov, que era o moço que vendia a lenha. Então ele foi morto com uma pedrada na cabeça. O Stepan, então, é preso. Ele é preso. Enquanto ele está preso, é uma desgraceira só. A casa dele foi incendiada. Aí a mulher dele teve que sair de casa com os filhos para mendigar nas ruas. Depois a mulher morreu. Eu sei que esse Stepan, ele se toma de um ódio pela humanidade que é uma coisa absurda, né? Olha que coisa, né? O moço estava quieto lá vivendo a vida dele, olha a situação que ele está agora, tá preso, perdeu tudo. Quando ele é solto, ele começa a andar pelas ruas e aí ele entra num lugar, acho que numa taverna, vê um homem e uma mulher e ele lembra de quando ele matou o Mironov e ele fica feliz com a lembrança e decide, vou matar esses aí também. Vai lá e mata, dá uma machadada neles e mata os 2, à toa, nem sabe quem é. Aí, o Piotr, aquele proprietário de terras, a situação dele fica insustentável lá na propriedade dele. O que ele faz? Ele arrenda a propriedade e vai se tornar administrador de outra em outro lugar. Quando ele chega lá, ele continua maltratando os camponeses. E os camponeses também não aceitam aquela situação de maus tratos, há uma grande confusão e aí o Piotr acaba sendo assassinado, pisoteado. No meio daquela confusão, imagina uma multidão de camponeses gritando, né? A mulher do Piotr aponta 2 camponeses e diz, foi esse e foi esse. Ou seja, 2 inocentes, né? Ela não sabe se foram eles, mas eles são acusados e são condenados à forca. Daí nós passamos para outro cenário. Vamos encontrar uma mulher chamada Maria. Maria é uma mulher viúva, ela tem 50 anos, ela vive com a família dela. Com a pensão que ela recebe, ela sustenta aquela família, ela cuida da família, ela cuida da casa, ela é muito maltratada, eles gritam com ela, o cunhado chega a bater nela. E ela é muito resignada, ela não reclama, ela não se queixa, ela não se revolta, ela continua cuidando, pagando todas as despesas. Um certo dia, chega lá na casa da Maria um alfaiate que foi lá para costurar a roupa do pai dela, e eles conversam. E o alfaiate pergunta, Maria, mas como é que você vive essa vida, né? Você é tão maltratada e você aceita tudo isso com tanta resignação. E aí o que ela faz? Ela pega o evangelho e lê para ele o Sermão da Montanha. Quando eu li isso no livro, eu não dei muita importância não. Só lá no final do livro que eu pensei, gente, foi ali no Sermão da Montanha que tudo aconteceu. Aí eu fui ler o Sermão da Montanha, né? Que diz mais ou menos assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os bem-aventurados que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e por aí vai. A Maria, então, ela lê o Sermão da Montanha para o alfaiate, e no diálogo que eles têm, que não aparece aqui no livro, porque o livro não adentra, não aprofunda, ele só deixa pistas, né? Então você tem que ficar imaginando. Aí eu estou imaginando a Maria nessa situação que ela vivia, né? Uma lástima a vida dela, a forma como ela era tratada. Ela vivia com a irmã casada, com o cunhado, com 3 crianças e o pai. E ela sustentava todo mundo e eles xingavam ela. E nessa conversa com o alfaiate, quando ela lê o Sermão da Montanha, ela dá a ver de uma forma genuína quem ela é. Ela é uma pessoa mansa, ela é uma pacifista. Ela acredita que se ela revidar com violência, a violência só vai crescer. Então ela vive de uma forma pacífica, porque ela acredita que vivendo assim, ela vai tornar o mundo um mundo melhor, né? Isso tem muito a ver com o final da vida do Tolstói, onde ele tem também essa reviravolta espiritual que é bem nessa linha, né? Bom, a Maria, então, ela impressiona muito esse alfaiate, e aí, esse alfaiate, ele a seguir, ele vai participar de uma divisão de terras. Vai haver uma divisão de terras. Ele é um dos candidatos a receber essa terra. Quando ele chega lá, ele percebe que essas terras estão sendo divididas de forma desigual. Então ele questiona, e aí eles vão dizer, mas por que você está dizendo isso? E aí ele diz, nós devemos usar a lei de Cristo para dividir essas terras. E aqui é muito importante eu já pontuar isso, porque o Evangelho ele está presente aqui na obra, né, que é uma marca desse momento vivido pelo Tolstói também. Só que o Evangelho aqui não tem nada a ver com doutrinação, tá? Não tem nada a ver. O Evangelho aqui, ele é lido a partir de uma interpretação socialista. Eles leem as palavras de Jesus Cristo e entendem que a humanidade precisa se solidarizar, dividir, compartilhar. São ideias comunistas, né? É essa leitura que se faz do Evangelho. Então, o alfaiate, a partir da conversa com Maria, ele também se impregna dessas ideias, e quando ele vai para a repartição das terras, ele diz, vamos usar a lei de Cristo. Ou seja, vamos repartir as terras de forma igual, né? E aí, o alfaiate impressiona algumas pessoas com suas palavras, e alguns camponeses se aproximam dele e começa a se constituir ali um grupo. Eles começam a ler a Bíblia e sempre fazendo uma interpretação socialista dessa Bíblia, né? Ou seja, os camponeses começam a pensar na sua condição de trabalho, na sua condição de vida, nas injustiças sociais, a partir dessa leitura socialista da Bíblia. E o padre fica sabendo, óbvio, não gosta e comunica ao bispo. O bispo envia um padre encarregado de resolver isso e dar fim a essa coisa de camponês reunir para ler Bíblia e para discutir, interpretar a Bíblia. Aqui é muito interessante, me fez lembrar um livro do Carlo Ginzburg, que se chama O Queijo e os Vermes, o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição, onde nós vamos encontrar o Menóquio, que é um moleiro que também vai se meter numa confusão muito parecida quando ele começa a ler as escrituras sagradas e fazer uma interpretação própria. Bom, então o bispo resolve mandar um padre para resolver esse problema, para dissolver essa reunião de camponeses. Quem é o padre que é escolhido para ir para lá? O Missail. Missail, aquele professor de catequismo que humilhou o Mitya lá. Vai o Missail
com o ódio todo que ele carrega depois que ele brigou com o pai do Mitya. E aí, quando o Missael chega, ele já vai fazer uma interpretação bem ortodoxa da Bíblia. Ele vai dizer aos camponeses, aos mujiques, que eles vão todos para o inferno porque eles estão desviando a palavra do Senhor. Ele ameaça todos com o inferno, né? E aí, os crentes começam a perseguir os ateus e há uma grande confusão, uma grande briga e por fim, um dos ateus é até exilado na Sibéria. Enquanto isso, em outro lugar, nós vamos encontrar a Kátia. Kátia é uma estudante lá de Petersburgo, é uma menina que vai para estudar e ela começa a ler muito. Ela lê muito e lendo ela se torna revolucionária, feminista e altruísta. E ela faz amizade com um rapaz chamado Turing. Ela gosta, ela ama muito Turing, mas não é um amor romântico, ela ama os ideais dele, ele é um camarada dela. E um dia a Kátia e o Turing vão passar uns dias numa casa de campo, pertinho lá da propriedade onde o Piotr, aquele proprietário rural que foi morto pisoteado, onde ele tinha a propriedade dele. Quando eles estão lá, a Kátia e o Turing, mais a Kátia, se aproxima dos camponeses que trabalhavam lá para o Piotr. Veja bem, é claro que isso não está escrito aqui, a gente tem que imaginar muito, né? Veja bem, o Piotr era um proprietário justo, né? Depois os cavalos dele são roubados, ele se toma de ódio pelos camponeses, passa a maltratá-los e ele é morto pisoteado. Imagina nesse lugar, nessa aldeia, os comentários, o falatório e o estado de espírito dessas pessoas. E a Kátia chega e ela começa a conversar com esses camponeses e ela com as suas ideias revolucionárias, trazendo uma discussão, né, mais teórica, proveniente dos livros que ela leu. É óbvio que isso não passa despercebido. E logo os soldados chegam lá para saber o que está acontecendo, se é uma revolução que está se levantando aqui, e ouvem o nome do Turing e levam o Turing preso. Coitado, ele não tinha nada com isso, era a Kátia que estava lá dialogando com os camponeses. Ele é preso. A Kátia, então, ela fica muito revoltada, ela compra um revólver, dá um tiro no ministro, faz uma confusão. Pois bem, enquanto isso, voltamos lá para Maria. Certo dia, a Maria, né, aquela do Sermão da Montanha, aquela pacifista, ela recebeu a pensão dela. Quando ela está voltando para casa, ela encontrou um professor amigo dela e ele falou: "Ah, Maria, você recebeu a pensão?" Ela: "Recebi sim." Quem é que estava lá escutando esse diálogo? O Stepan. O Stepan, que era aquele mujique que tinha 2 cavalos que foram roubados e que ele deu uma pedrada na cabeça do Mironov, né, que era o vendedor de lenha, matou o cara. Ou seja, o Stepan estava por ali sempre roubando, sempre aprontando, já tinha matado mais pessoas, ele se tornou um assassino, esse Stepan. Ele escuta aquilo e pensa: vou roubar essa mulher. E ele vai atrás dela, entra na casa dela. Quando ele entra na casa dela, ele mata todo mundo. Ele mata a irmã dela, o cunhado dela, mata as 3 crianças, mata o pai dela. A última a ser morta é ela, a Maria. Esse momento do livro é um momento muito importante. Quando ele se aproxima da Maria, ele mata a Maria cortando o pescoço dela com uma faca. E quando ele se aproxima dela para matá-la, ela diz o seguinte, ela diz assim: "Ó grande pecado, tenha piedade de si. A alma é do outro, mas a perdição é sua." Essa fala da Maria, ela é importantíssima nesse livro, porque veja bem, ela está diante do assassino dela. Ele está com uma faca, ele vai cortar o pescoço dela. Ou seja, qualquer outra pessoa diria assim: tem piedade de mim, não me mata. A pessoa quer se salvar. Maria não, ela diz: tenha piedade de si. É o que ela diz, tenha piedade de si. Nesse momento a gente começa a pensar que Maria, ela é uma pessoa que ela tem consciência de si.
E quando a gente fala em consciência de si, não significa que você está pensando em você mesmo, não. Consciência de si significa consciência do outro. Você tem consciência de si quando você consegue ter consciência do outro, quando você consegue pensar no outro, né? E Maria é essa pessoa, ela é genuinamente essa pessoa. No momento da morte, ela pensa nele. Ela diz: tenha piedade de si. A alma é do outro, mas a perdição é sua. Ela não suplica por ela suplica por ele na hora da morte. Isso daí vai ser uma grande reviravolta na história. O Stepan mata a Maria, pega o dinheiro dela, sai de lá e ele fica 2 dias caído numa vala, não consegue nem se mexer, começa a ver fantasmas das pessoas que ele matou, começa a ver a imagem da Maria e ele fica tão desorientado com o que ele ouviu dela e ele se entrega para a polícia e ele é preso. Aí temos a segunda parte do livro. Na segunda parte do livro, nós vamos encontrar os mesmos personagens, só que há uma grande reviravolta da história. Aquilo tudo que aconteceu de mal, aquele ódio todo que foi se disseminando, quando chegou na Maria, esse mal ele se reverteu, né? Porque ele encontrou uma pacifista. Então vamos encontrar na segunda parte, a princípio, o Stepan. Ele está preso lá na cadeia, só que ele é um preso assim, totalmente resignado. Ele não reclama de nada, ele não briga com ninguém, ele não discute, os soldados ficam admirados com ele. E nessa mesma prisão estão outros conhecidos nossos. O Vassili, que era o zelador lá da loja, né, que se tornou ladrão de cavalos, e um sujeito chamado Tchuve, que fazia parte do tal grupo de estudos lá do alfaiate, que também foi preso. O Tchuve, como ele fazia parte do grupo do alfaiate, que estudava o evangelho, lá na prisão ele continuou a fazer isso, sempre fazendo essa leitura socialista do evangelho, lendo nas palavras de Cristo as ideias de partilha, as ideias de comunhão, as ideias de revolução. Ele continua fazendo isso lá na prisão. E o Stepan, então, ele está ali, ele está muito arrependido do que ele fez, porque ele vê o fantasma da Maria, ele vê os fantasmas das pessoas que ele matou, e as palavras da Maria, elas adentraram, elas foram uma experiência em Stepan. Ele se tornou outra pessoa. Ela disse: tenha piedade de si. Ela transformou esse homem com essas palavras. E aí ele se torna essa pessoa resignada e junto a isso ele começa a ouvir as palavras do evangelho. Só que ele não sabe ler e por causa do evangelho ele aprende a ler lá na prisão. Ele se torna um homem manso e a ele só interessa o evangelho. E os outros presos passam a procurá-lo também para ouvi-lo. Então, tudo aquilo que ele aprendeu no encontro com a Maria, na experiência da Maria, quando todo o ódio dele se volta contra aquela mulher indefesa que ele nem conhecia, e ela diz para ele: tenha piedade de si, a transformação que ocorreu nele provocou uma ruptura que vai permear as suas palavras, as suas atitudes. Então ele se torna uma referência dentro da prisão. As pessoas se aproximam dele para ouvi-lo, né? Então ele vai influenciando outras pessoas também a viverem uma vida em moldes pacifistas, tá? E aí esse trabalho do Stepan, ele é tão forte que lá na prisão está preso o carrasco do lugar, o cara que enforca as pessoas, ele está preso. Só que como não tem outro carrasco, quando tem que haver um enforcamento, eles tiram o carrasco da prisão, levam lá para fazer o enforcamento. O Stepan consegue converter o carrasco diz: eu não vou matar mais ninguém, não vou matar, né? Então o carrasco abandona o ofício de carrasco dele. Bom, em outro lugar, nós vamos encontrar o Makin. Makin era aquele garoto lá, golpista, que teve a grande ideia de falsificar o cupom. Ele se forma em Direito,
ele se torna um rapaz perdulário, machista, jogador, e ele, lá no trabalho dele, ele se depara com Stepan. O Stepan, ele vai ser julgado, então o Makin ele é o responsável por esse julgamento. O Makin, ele fica muito impressionado com o posicionamento moral superior do Stepan e fica muito impressionado em como ele influencia as pessoas com suas palavras, com seu comportamento. O Stepan afeta muito esse Makin também, né? E o Makin, ele estava se relacionando com uma moça chamada Lisa. Essa Lisa era uma moça muito rica, e o Makin conta para ela sobre o Stepan. Ele está muito impressionado, afetado com esse encontro que ele teve com o Stepan. Então ele conta tudo para a Lisa. A Lisa, por sua vez, já era uma menina, né, de família muito rica. A ela não agradava a vida na alta sociedade. Então, ouvindo as palavras do Makin sobre a história do Stepan, que se transformou a partir da morte da Maria, a Lisa toma uma decisão. Ela decide doar todas as terras dela. O pai dela fica louco, né? Fica louco com isso. O Makin, por sua vez, ele ajuda a Lisa nesse propósito de divisão das terras. Ela achava até que ele estava namorando com ela por interesse, mas ele ajuda ela a distribuir as terras porque ele sente um estranhamento em relação a isso. Ele começa a pensar pela primeira vez no outro, né? Voltamos para a prisão, vamos encontrar lá o Vassili. O Vassili, o zelador, né, o ex-zelador, que se tornou ladrão de cavalos, ele consegue fugir da prisão e ele decide, depois do encontro com Stepan, depois também de ter se transformado numa outra pessoa, ele decide que ele vai continuar sendo ladrão de cavalos, ele não vai parar de roubar, mas só que ele decide o seguinte, ele não vai roubar para ele não, ele vai roubar dos ricos para distribuir para os pobres, um negócio assim meio Robin Hood, esse Vassili, e assim ele faz. Em outro lugar, em outro momento, vamos encontrar Natália. Natália era a esposa do Piotr, aquele proprietário rural que foi morto pisoteado, né? Ela já está viúva. E lembra, no meio daquela confusão, né, de camponeses que o marido dela foi pisoteado, ela apontou 2 camponeses e disse, são eles que mataram meu marido, esses caras foram presos e foram condenados a enforcamento. E ela fez isso sem nem pensar nas consequências, ela não tinha certeza nenhuma, para ela tanto faz que foi um, que foi outro, para ela tudo bem, desde que alguém seja enforcado. E aí, o comissário de polícia chega e fala com ela assim, olha, o enforcamento vai atrasar. Ela diz, mas por que vai atrasar? Porque o Carrasco não quer mais enforcar ninguém, ele abandonou o ofício, ele falou assim que não posso matar mais, não posso matar, porque ele leu o evangelho, porque ele ficou sabendo de uma história, ele conta a história, e isso impressiona muito a Natália. Ela pensa, puxa vida, o que eu estava fazendo? Esses 2 caras iam para a forca, eu nem sei quem são eles, nem sei se foram eles que mataram meu marido. E aí ela decide escrever uma carta para o czar pedindo o indulto a esses 2 prisioneiros. Ela escreve a carta, o czar recebe lá a carta, né? Bom, voltamos lá a Lisa, a menina rica que ia dividir as terras. O pai dela tá possesso com isso, possesso. E aí ele decide mandar a filha até um mosteiro para encontrar um monge, para esse monge convencê-la dessa loucura que ela está fazendo de dividir as terras dela, né? Ele envia essa filha Lisa ao monge Isidor. O monge Isidor, ele faz de tudo para convencer a Lisa de que ela não deve doar as terras dela. Ou seja, um monge, né? Um monge tentando convencer a menina a acumular. E só que na conversa com o monge, não é ele que consegue convencê-la, mas é ela que o perturba com as suas palavras, com os seus pensamentos. E ele consegue reconhecer que, na verdade, ele é um fraco, ele é uma pessoa deslumbrada, porque ele é reconhecido quase um santo, mas ele reconhece que ele não tem nada de santo, que ele não tem nada de cristão. E ela é que convence o Isidor
E aí o Isidor, ele torna outra pessoa, e ele começa a pregar, e os sermões dele passam a ser sermões ousados e francos, sermões voltados para a justiça social. E ele ganha uma grande fama entre os camponeses, e, e aí ele é chamado para fazer uma pregação lá no Palácio do Czar. Ele chega lá, faz a pregação, e quando ele fala, ele condena a execução dos camponeses que mataram o Piotr. E é claro que ninguém na corte gosta daquilo, todo mundo fica contra ele, e inclusive o Isidor é mandado para um mosteiro, para um reformatório, digamos assim, né, com outros padres, para ele parar com essas ideias socialistas. E quem é que é responsável por esse mosteiro? É o Missail, aquele professor de catecismo, cheio de ódio. E aí o Isidor chega nesse mosteiro, né, dialoga com o Missail, convive com ele, e o Missail também se transforma. O Missail finalmente entende o que o Cristo estava falando aqui na Terra, né? Da partilha, da comunhão, do dar a mão ao outro, né? Finalmente ele entende as palavras do Cristo. O Czar, ele recebeu a carta da Natália pedindo o indulto, ele escutou as palavras do Isidor. Só que o Czar, o que acontece com ele? Ele pensa, a partir de tudo isso, pela primeira vez, ele pensa sobre a sua responsabilidade como czar. Ele é czar de um país, né, de um reino com milhões de pessoas sob a sua responsabilidade, e ele, pela primeira vez, ele pensa. Ele não faz nada, ele não dá o indulto, mas ele pensa, né? Esse livro ele é publicado em 1911, o Tolstói passou 10 anos escrevendo, então, quer dizer, é um livro que é pós-Marx, é mais ou menos ali no momento da Revolução de 1905 e antes da Revolução de 1917. Então, é nesse período, né? Ainda havia um czar, então o Tolstói não coloca aqui o czar como alguém que pensa no povo e que muda alguma coisa. Ele só pensa, pela primeira vez ele pensa na responsabilidade dele. O Próstica, né? O Próstica era aquele rapaz lá atrás que foi acusado. Ele se torna um homem destruído após a prisão. Ele foi preso, né? E ele passa a odiar as pessoas e continua a roubar. Ele adoece na prisão, ele é levado para o hospital, e lá no hospital ele conhece o Stepan, conversa com o Stepan, e ele aprende a amar o próximo, a amar o outro, a perdoar, e ele morre lá no hospital, mas ele morre em paz, sem ódio. O Evgeny, o dono da loja, lá do início do livro de acessórios fotográficos, nesse momento ele está falido, ele deve 400 rublos para um fiador e ele está destruído, e um dia ele recebe na casa dele uma carta. Dentro desse envelope ele encontra 400 rublos e um bilhete. Nesse bilhete está escrito assim: pagamos o mal com o bem. Quem manda esse dinheiro para ele é o Vassili, o ex-zelador dele, que se tornou ladrão e que agora ele rouba dos ricos para dar aos pobres. Então o Vassili manda o dinheiro para ele. Quando ele recebe esse dinheiro com essa carta, ele também se transforma em outro homem. 10 anos depois nós vamos encontrar o Mitya, o garoto lá do cupom falso, lá do início. Ele já é um adulto, ele se torna engenheiro, ele tem uma vida bem promíscua e ele vai trabalhar na Sibéria. Quando ele chega lá na Sibéria, ele precisa fazer um serviço e o comandante fala com ele: olha, leva um prisioneiro com você. E o encarregado de acompanhar o Mitya é quem? O Stepan. O Stepan estava preso lá na Sibéria. O Stepan, então, conta para o Mitya toda a sua vida, conta da Maria, conta do que aconteceu. E essa narrativa do Stepan, esse diálogo, encontro com ele, transforma Mitya. O Mitya larga a profissão de engenheiro, compra uma pequena propriedade, vai cuidar da terra e vai cuidar dos camponeses com solidariedade, com justiça e com igualdade.
ele se transforma em outra pessoa. E algum tempo depois, o Mitya procura o pai. O pai tinha abandonado a mãe, estava vivendo com outra mulher, e ele procura o pai. Aquele pai lá do início do livro, Smokovnikov, aquele homem rude, aquele homem egoísta, egocêntrico, cruel, né? Ele procura o pai. E eles conversam. E nessa conversa, o pai entende quantas vezes ele maltratou o filho, né? E ele também se transforma, né? E aí acaba o livro. É interessante o seguinte, o título do livro, O Cupom Falso, dá a entender que o cupom falso é o tema do livro, o cupom. Mas não, gente, o cupom ele só apareceu na segunda página lá, ele foi repassado e tal. Na verdade, o cupom falso, ele era tão falso que também falsificou o título do livro, porque na verdade não é com o cupom que tudo começa. Aliás, esse livro não começa num lugar determinado. Isso que é importante a gente pensar. A história não é linear. Eu disse lá no início, essa história é um rizoma, ou seja, é uma teia de acontecimentos simultâneos que se implicam, que se atravessam. Então, a história não começa com o cupom, né? Se a gente for determinar um lugar de início, seria lá no pai, no Smokovnikov. É nele que começa, com aquele ódio que ele tem do mundo. É através do pai, desse ódio dele, é que tudo isso vai se desenrolar. E é interessante que lá no final do livro, como um círculo hermenêutico no qual a gente volta para o mesmo lugar diferente, no final do livro a gente encontra de novo o pai e o filho se encontrando, só que eles são outros, eles estão transformados. É muito interessante a gente pensar também, para a gente não cair na armadilha do maniqueísmo, dizer assim, esse é mal, esse é bom. Não, todos eles são personagens constituídos pelo bem e pelo mal. Ou seja, todos os personagens que se transformaram também porque viveram a experiência de assassinar, de matar, de roubar, de falsificar. O mal que os constitui, entrelaçado aquilo que eles tinham de bom, provocou neles uma transformação que os levaram a uma atitude pacifista. O novo começo da história, então, quando chega no final, quando o Mitya encontra o pai, ele se transforma, não é um novo começo, não é que a história agora, como a história da carochinha, né? Agora todos foram felizes para sempre. Não, esse novo começo da história incorpora de forma contraditória toda a história, todo o passado, todos os acontecimentos. Quem eles são hoje está impregnado de quem eles foram antes, né? Então, é uma nova história que incorpora tudo o que eles viveram. Uma questão que eu gostaria de chamar a atenção nesse livro é sobre a leitura. Como que o Tolstói, que no final da vida, nesse momento da escrita, ele estava muito interessado em educação, na educação dos camponeses, né? Então a gente vai encontrar aqui a importância da leitura em dois momentos, pelo menos, né? Num momento é quando nós encontramos a estudante Kátia, que estuda, lê e se transforma numa mulher revolucionária a partir da leitura. E também a leitura do Evangelho, que é uma leitura realizada com desvios da norma canônica. Com uma interpretação socialista. Então o Tolstói, ele está trazendo para a gente uma discussão muito interessante sobre a leitura, como que a leitura transforma as pessoas e como as pessoas transformam o mundo, né, Paulo Freire? Então, a valorização do estudo, a valorização da leitura, a valorização de uma reflexão sobre um mundo pacifista, sobre um comportamento, uma postura pacifista em relação ao outro, a sinalização da consciência de si enquanto consciência do outro. São muitas as questões que estão presentes aqui nesse livro. Eu adorei esse livro, é maravilhoso, sugiro fortemente a vocês que leiam.
e tem muita coisa ainda para falar, mas já são 50 minutos de filme. Então fico por aqui. Leiam, sugiro mesmo, O Cupom Falso de Tolstói.